pessoal, nós iniciamos um novo capítulo no livro O Futuro da Administração, de Gary Hamel, hoje, capítulo 8, que ele nos convida a refletir sobre a importância de nós adotarmos novos princípios no modelo de gestão. E aí ele citou o case do Levonier. Esse senhor, ele criou uma empresa chamada Light Solutions. O que essa empresa, o que ele criou? Ele criou um novo modelo de gestão baseado na Bolsa de Valores. E é interessante perceber como que surgiu essa ideia. O Levonier estava dirigindo lá o caminho de casa, ouvindo no jornal aquelas notícias sobre o mercado financeiro, sabe? O dólar baixou, a bolsa Nasdaq está não sei quantos pontos, a Bovespa está tantos pontos e tal. E ali ele teve uma ideia, por que não fazer um novo modelo de gestão baseado na Bolsa de Valores? E eu penso assim que só da maneira como surgiu a ideia para esse novo modelo de gestão, já dá para a gente tirar dois grandes ensinamentos. O primeiro dele, vocês lembram aonde que o Levonier estava quando ele teve a ideia desse novo modelo de gestão? Estava dirigindo o carro, ou seja, não estava trabalhando. Então o Levonier tem, e claro, isso é óbvio para ele porque ele era o dono da empresa, mas ele tem o que a gente chama na administração de sentimento de dono. É importante a gente ter esse sentimento de dono, porque daí a gente está constantemente pensando na empresa, respirando na empresa. Isso, claro, é benéfico para a empresa, mas é benéfico também para o profissional, porque daí ele sugere ideias novas, inovações, e através disso ele cresce junto com a empresa. Então a primeira grande lição é ter sentimento de dono, porque daí a gente tem esses insights, essas ideias no chuveiro, dirigindo e tal, e traz isso para a empresa e cresce junto com ela. E a segunda é que o Levonier teve essa ideia ouvindo notícias sobre o mercado financeiro. Vocês já param para pensar nisso, gente? Se eu ficar ouvindo notícia do mercado financeiro, isso não me traz inspiração nenhuma. Pelo contrário, quando eu ouço isso nos jornais, até nos jornais locais aqui da cidade, quando começa a passar essas notícias, para mim é só um adendo. Eu não vejo a hora de acabar aquilo para vir as notícias que me interessem. Mas para o Levonier não. Por quê? Porque ele estuda sobre o mercado financeiro. Então, por isso que surgiu a ideia. E isso nos ensina que é preciso facilitar a criatividade. Como que eu facilito a minha criatividade? Estudando sobre alguma coisa. Por exemplo, o Douglas. Se nós fôssemos falar aqui sobre física quântica, sobre uma nova peça de um carro, de um caminhão, eu ia contribuir muito pouco. Por quê? Porque isso não é assunto que me interessa. Eu não leio sobre isso, eu não estudo sobre isso. Agora, se nós fôssemos falar sobre gestão de pessoas, sobre inteligência emocional no trabalho, aí são assuntos que eu já li, que eu já estudei, que eu já escrevi, inclusive, sobre isso, já palestrei sobre isso. Então, claro que iam me surgir mais ideias. Por quê? Porque eu facilitei a minha criatividade estudando sobre aquele assunto. Então, isso que a gente precisa fazer, estudar sobre assuntos que nos interessam, que a gente entende que vai nos dar perspectivas profissionais, para que daí a gente facilite a criatividade. Aí sim as ideias surgem, a partir daquilo que eu estudei de antemão. No capítulo de hoje, nós falamos a respeito de desvendar o genoma da gestão. Então, o que o autor, o Gary Hamel, quer colocar nesse capítulo? Os principais dogmas da gestão moderna, desde a primeira revolução industrial, eles nos reportam ao quê? A mecanismos de controle, a mecanismos de padronização, a mecanismos de checagem de eficiência, a mecanismos que, no fundo, querem fazer com que as pessoas elas sejam altamente controladas e altamente geridas e que você consiga cada vez gerar mais do mesmo. Então, esses conceitos que inicialmente permearam a Revolução Industrial, eles eram extremamente válidos e ainda são válidos, porque se o mundo chegou hoje aonde ele está em termos de Revolução Industrial, deve-se muito a esses conceitos, que eram os mecanismos de controle, mecanismos de padronização. Porém, hoje, o que está em voga? Hoje, a gente tem que pensar duas vezes em que sentido. Porque esses princípios até então nos trouxeram no ponto em que nós estamos. Mas aí vem um ponto de inflexão na curva, uma espécie de um ponto de ruptura nos dogmas de gestão. Onde o quê? Aquilo que até então dizia-se que as organizações não tinham variabilidade nos seus processos, hoje vem o quê? Vem um novo conceito dizendo que
as organizações, elas precisam ser cada vez mais adaptáveis, elas precisam ser cada vez mais humanas. Por quê? Porque esses dogmas hoje do controle, de você checar eficiências de processos e tudo mais, eles são nocivos para que você possa gerar novos conceitos de gestão. E aí o autor diz o quê? Que o novo e o diferente, eles não podem ser vistos como os desvios de forma ou de conduta. Pelo contrário, eles devem ser aceitos na empresa. Mas ele coloca aqui que, por outro lado, a empresa deve achar um ponto de equilíbrio entre isso. Porque você procurar novidades na gestão não quer dizer que a coisa pode descambar para o lado da desorganização. Não é isso que ele prega, muito pelo contrário, ele até diz que o novo, ele não pode ser nocivo ao que? Aquilo que já existe. Em busca do novo, você não pode comprometer a qualidade do teu produto. Ou até mesmo, em busca do novo, você esculhambar processos a ponto de algum pedido teu sair da fábrica e ter esquecido de ser faturado pelo nosso setor financeiro. Então, essas questões, elas precisam ser tratadas com muito cuidado, porque você admitir o novo não quer dizer que você está dando liberdade para aquilo que já existe, aquilo que funciona de forma redonda, possa descambar para a esculhambação. E o que hoje as pessoas pregam? Elas pregam, a alta administração, que você precisa ter uma previsibilidade. O que é a previsibilidade? Todo o desenvolvimento da gestão moderna foi baseado na previsibilidade. Por quê? Porque o pilar central disso, que é a previsibilidade, ele trabalhava no sentido de regular o que é irregular. E a primeira coisa que as pessoas pensavam em regular são os próprios funcionários. E isso quer dizer o quê? Que a gente quer tornar os funcionários irregulares e indisciplinados em pessoas que obedeçam um determinado padrão. Mas o que é isso? Aí você pode regular o cérebro das pessoas. O cérebro das pessoas, ele bate cartão. Eu posso, num determinado dia, estar com o meu cérebro cansado e não estar pensando nas tarefas do meu dia a dia ou até mesmo em inovação. Mas o cérebro, ele é voluntário, ele escolhe hora para trabalhar e hora para se manifestar na sua criatividade. E aí, como você vai controlar isso? Você vai fazer o cérebro bater cartão? O meu cérebro pode, num determinado instante, no horário em que é destinado ao meu trabalho, ele não estar funcionando na sua plenitude. Porém, em casa, quando eu estiver tomando banho ou em qualquer outra atividade normal e corriqueira do celular, o teu cérebro pode gerar grandes ideias. Então, a partir disso, é que o autor nos desperta para que nós possamos fazer uma reflexão através disso. Você quer regularizar tudo dentro da tua empresa? Vai colocar o cérebro das pessoas para obedecer um determinado padrão? Isso é que a gente deve pensar. Porque cada vez mais, no mundo irregular, nós temos pessoas irregulares. E essas pessoas irregulares, utilizando meios irregulares, elas são capazes de fabricar produtos irregulares e que geram lucros astronomicamente irregulares. A maior prova disso é o quê? Essas pessoas que inventaram um smartphone. Se você parar para analisar 15 anos atrás, o smartphone era uma coisa que era inconcebível para o mercado. Ninguém jamais imaginou que seria necessário ter um smartphone no bolso. Agora pergunto, o mundo vive hoje sem um smartphone? Qual é o procedimento adotado para você inventar um smartphone? Existe uma regra que as pessoas tinham que seguir para inventar o smartphone? Isso não existe. Então, é nisso que a gente tem que pensar, cuidar para não cercear a liberdade das pessoas, a sua capacidade inventiva.
Porque quando você faz isso, você traz para a regularidade. Mas nos dias de hoje, a regularidade já provou que ela não consegue mais gerar lucros acima da média. Para gerar lucro acima das médias, as pessoas precisam trabalhar de forma que elas não obedeçam a um determinado padrão, mas que elas sejam livres para criar.